14 de abril. Falei, tá bom. Liguei uma live naquele dia. Uau. Meio-dia. Galera, dia 14 de abril eu tô indo pra Campinas fazer um evento. Vai ser R$50. O nome do evento vai ser A Senha. Beleza? Link tá na bio, compra. Desliguei. Fui fazer uma reunião. E botei meu telefone no modo avião. Acabou, cara. Quando eu fui fazer a reunião com o Thiago Nigro, na época. Sim. Quando eu abro o telefone, ele... Joel, é o seguinte... Vendeu e tudo em 1 minuto. Uau. Eu falei, como que é? Ele, 1 minuto. Acabou. Acabou, cara. Acabou. Eu falei, 1 minuto? Ele, 1 minuto. Abre outra. Como assim? Abre outra sessão. Eu, como assim? Abre outra sessão. Aí eu fui nos stories. Galera, não sei o que aconteceu. Acabou. Mais uma sessão. Pá! 30 minutos. Sold out. Uau. Dele, Joel, abre o Brasil. Eu falei, mas nem a pau. Abre o Brasil agora, abre o Brasil. Eu falei, não tem como, cara. Nunca fiz isso. Ele abre Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, abre Junesse Arena, abre. Eu gagueja. Fiz uma live no dia. Galera, tá aberto. Sold out em todas, André. Foram 19 cidades. Uau. Todas lotadas. Todas lotadas. Então vamos lá. Você consegue fazer uma anatomia do que eu te expliquei aqui agora? Você consegue dar uma explicação espiritualizada? Qual que foi o lance? O que aconteceu? Eu obedeci, eu senti? Qual que foi o lance? Cara, vamos lá. Primeira coisa, isso é o que eu chamo de impressão no espírito. Você teve uma impressão. Alguns vão chamar de intuição. Cara, eu preciso fazer. E você fez. Sim. E tem muita coisa que a gente nunca vai saber que deixou de viver porque a gente nunca se posicionou pra viver. Você falou isso domingo. Forte. Então, cara, eu acho que Deus até poupa a gente porque a dor da frustração de saber o que se deveria ter vivido e não viveu é algo que muitos de nós não conseguiriam, cara, administrar. Então tem coisas, você que tá me ouvindo, tem coisas que você deveria ter vivido, poderia ter vivido e escolheu não viver. Quando que você escolheu não viver? Quando você escolheu não se posicionar. Porque toda omissão é uma posição. Quando você se omite, você escolhe. Olha que foto isso aqui, Joel. Eu gosto de pegar a etimologia de algumas palavras, isso às vezes traz um significado, um sentido mais amplo. A palavra decisão significa cortar fora. Ok. Por isso que incisão é cortar dentro. Circuncisão, cortar em torno. Então, decisão significa cortar fora, ou seja, quando você decide por algo, você precisa cortar alguma coisa que não vai fazer mais parte do novo. Então, quando você decide se posicionar, essa posição tem um preço, mas ela também tem uma recompensa. E tem muita gente que prefere não decidir, não se posicionar, não se expor, e é por isso que não vive o que já deveria estar vivendo. Eu costumo brincar que quando Deus fala com você uma vez, é uma direção. Uhum. Quando Deus fala a segunda vez, é uma confirmação. Mas quando Deus fala 3 vezes ou mais, significa que você já deveria estar vivendo o que você ainda está ouvindo. Certo. Então Deus fala para mim, Brasil, São Paulo. Falei com a minha mulher, a gente estava em Miami, com igreja em Deerfield ou Coral Springs, algum lugar. A gente estava com a segunda igreja plantando lá. Green Card, 2 filhos americanos estabelecidos. Amor, Deus está falando sobre São Paulo. O que sobre São Paulo? Eu falei, não sei, mas Deus vai fazer algo lá. Aí eu chego com o meu pastor, Deus está falando comigo sobre São Paulo. O que você está vendo, Fernandes? Eu não sei, mas eu queria que você soubesse, vamos ficar atentos, Deus vai fazer algo lá. E aí, irmão, um cara do Mato Grosso pega Covid, começa a ouvir minha pregação no YouTube, apareceu do nada, e ele ouve uma depois da outra, depois da outra, depois da outra, esse cara se converte. Uhum. A família dele é impactada. Ele consegue o meu telefone com um cara que alugava carro de luxo em Miami. Esse cara chega até a mim e ele fala, eu preciso fazer alguma coisa para agradecer o que você fez na minha vida. Eu falei, irmão, fique em paz, eu tô fazendo o que Deus me chamou para fazer, tá tudo certo. Ele falou, não, mas eu preciso. Você precisa de algo no Brasil? Eu falei, olha, Deus tem falado comigo sobre São Paulo. O que você precisa em São Paulo? Eu falei, eu queria começar uma base em São Paulo. Eu sinto que eu vou fazer cruzada de milagres e alguns projetos. Resumo da ópera, Joel. Esse cara
paga 2 anos de escritório pra mim. No Iguatemi, em cima da Netflix Brasil. Todo de vidro. E por 2 anos eu tenho um escritório que a vista do escritório é a igreja que hoje eu sou pastor. Sem eu ter a menor ideia que um dia eu pastorearia ali. Então a sala que Deus me deu, ela projeta um futuro que Deus já tinha para mim. Eu estou sentado vendo o lugar que daqui a algum tempo vai se tornar igreja. Então olha que poderoso isso aqui, cara. Uma posição liberou um destino que hoje toca a nação. Mas tu aceitou também, né? O cara foi lá e quis te honrar. Tem gente que orgulhosamente não aceita, né? Irmão, a maior parte das coisas que a gente deixa de viver são posições que a gente escolheu não ocupar. Olha que forte isso. A Bíblia fala sobre Esther. Ela é adornada e preparada para um tempo. Ela se torna mulher do rei. E aí chega num ponto em que ela, como tem acesso ao coração do rei, ela pode defender o seu próprio povo. E aí Deus fala para ela, olha, você foi chamada para esse tempo. Se você não se posicionar, socorro e livramento virão através de outra parte. Mas a sua família não fará parte disso. Forte. Mas se você se posicionar, é como se Deus estivesse falando, Joel, se você não aceitar o que eu tenho para você, eu vou levantar outra voz na sua geração e vou confiar a ele o que antes eu tinha te confiado. Mas você não vai fazer parte do que eu tinha preparado para esse tempo. Porque o que eu acredito, Joel, o que Deus tem para a geração, ele não vai deixar de fazer porque um homem decidiu não se posicionar. Ele transfere para outra oportunidade. Eu falo isso para minha igreja o tempo inteiro. Cara, eu não sou mais preparado, eu não sou o que tem mais fundamentos teológicos, eu não vim de uma família sacerdotal. Eu consagrei os meus pais ao ministério pastoral. O meu pai não era pastor. Eu derramei o óleo sobre a cabeça dele e ungi pastor. Então eu não tive uma criação com base cristã, ou seja, eu sou um improvável. Tem outros homens mais preparados do que eu para estar no lugar que eu estou? Sem dúvida nenhuma, milhares deles. Mas eu acredito que esse bastão só veio para minha mão porque passou por muitas mãos que em algum momento acabaram perdendo a oportunidade que receberam de Deus. Alguns acabaram se deslumbrando, outros acabaram construindo para si, outros acabaram se perdendo por conta de dinheiro, outros por conta talvez de mulheres. Eu não sei o que fez esse bastão passar de mão em mão, mas uma coisa eu sei, eu não era o primeiro da lista. E esse entendimento muda todo o teu posicionamento. Joel, com muito temor eu falo isso, eu acho que você não era o primeiro da lista, cara. Eu não era o primeiro da lista. Mas Deus viu graça na gente. E a gente aceitou. E a gente está vivendo algo extraordinário, cara. E a gente precisa manter esse coração e esse entendimento que tudo que estamos vivendo por graça. Porque se em algum momento entrar no nosso coração a ideia de que a gente merecia viver o que a gente está vivendo, cara, a justiça própria nos rouba o acesso da justiça de Deus. Quem vive por justiça própria, eu fiz por merecer. Quem vive pela justiça de Deus, cara, eu não merecia, mas Deus decidiu me dar. Fernando, explica o teu sucesso. Cara, Deus viu graça em mim. É isso que eu ia te perguntar. Deus viu graça em mim. Por que você tem sucesso? Deus viu graça. E eu vou te explicar medidas de graça de Deus que foram visíveis. Primeira, fevereiro de 2019, acontece um evento chamado Descend em Orlando. Eu tinha acabado de ser enviado para Orlando, eu, a Kezinha e a Cécia. A gente não tinha ainda os nossos outros 2 filhos. Cara, meus amigos estão vindo do Brasil para participar do Descend. E eu tô alugando carro para pintor no estacionamento da IKEA para compor renda. E eu tô lá fazendo o que Deus nos chamou para fazer. A gente tinha acabado de começar a romper no Brasil, tinha aberto uma pequena editora, comecei a fazer agenda, saí de um apartamento pequeno que a gente dividia a sala com as caixas dos livros, fui para uma casa que tinha gramado, a Cécia agora tá correndo no gramado, a gente tá feliz. Aí do nada, quando tá tudo estável, Deus fala, larga tudo e recomeça. Então, eu tô nesse lugar que eu tô recomeçando do zero e eu tô lá. Fevereiro de 2019. Eu tô no meio de um culto e eu peço para Deus uma direção. Eu falei, Deus, me dá uma direção. Eu preciso discernir. Eu sinto de ir para Miami começar uma igreja, mas eu não quero ser precipitado. Tá no teu coração esse projeto? Me dá sinais, eu quero discernir. E aí eu pego o cara, João, mais aleatório e eu falo, Deus, eu não sou de pedir sinais assim, mas eu queria muito que você usasse aquele cara para falar comigo. Sei lá, 3 horas de culto. Aquele cara nem pega no microfone.
Aí acaba o culto, ele pega o microfone, eu falei, caramba, é agora. Aí ele fala assim, alunos da Bethel, eram os alunos do Supernatural School da Bethel, alunos da Bethel, todos na van em 5 minutos, a gente tá atrasado. Aí eu fiz isso aqui, ó, curvei minha cabeça, falei, pai, obrigado. Eu sei que o senhor vai usar alguém pra falar comigo, o senhor sabe como que eu preciso de uma resposta. Eu tô orando assim, aí alguém bate no meu ombro. Aí quando eu olho, quem é? O cara. James Burke, da Bethel. Aí ele, posso orar por você? Eu falei, claro. Você entende inglês? Eu falei, muito pouco. Aí ele chama um tradutor, pede pra eu gravar e fala, grava o que eu vou falar. Aí ele ora por 17 minutos. E uma palavra que ele liberou, eu senti queimar no meu coração na hora. Eu sabia que ali Deus estava liberando algo. Ele fala, Deus está te dando a linguagem para essa geração. E ele repete, Deus está te dando a linguagem para essa geração. Joel, eu perdi a conta do número de vezes que eu chorava no carro dirigindo, enfrentando algum tipo de desafio, e eu botava aquela oração no carro e eu ouvindo e trazendo a minha memória que me dava esperança. Dá 2 semanas, uma pregação minha viralizou. Se chamava All In, se eu não me engano. Mais 2 semanas outra e outra. 3 meses depois eu tô no Paris Saint-Germain com o Neymar. Dá um tempo, um jogador se machuca no Manchester, me mandam pra lá orar pelo cara. Acaba aquele ano, eu tô com 600 mil seguidores. Eu falei, cara, tem algo aqui. E o que eu sempre ouvia era, eu não sei explicar, mas você tem uma linguagem. Aí alguém falava, cara, eu não sei te explicar, Fernando, mas você tem uma linguagem. E todas as vezes que eu ouvia isso, eu lembrava do dia que isso foi liberado. Então pega isso aqui. 2020, aí vem o Covid, pandemia. E aí Deus fala comigo, se você falar sobre esperança e cura, eu vou soprar o seu nome mais uma vez. Porque pandemia, você tem 2 coisas que são contagiosas, medo e esperança. Você ouve alguém cheio de esperança falar, dá 5 minutos e você começa a voltar a sonhar. É isso aí. Agora você ouve alguém que carrega medo falando, dá 5 minutos e você acha, cara, não tem... Acabou, deu errado, a humanidade deu errado, tá tudo errado, o país tá errado, a economia vai entrar em colapso. Por quê? Porque medo e esperança, eles são virais. Você escolhe o que você vai viralizar ao longo do teu dia, né? O que você carrega. E Deus falou comigo, a tua geração tá com medo. Medo e esperança são virais, muito bom. Mas se você falar sobre esperança e cura, eu vou soprar o teu nome. E aí, Joel, eu entro no meu quarto e eu começo uma live. Terceiro dia, 3 mil pessoas, daqui a pouco 8 mil pessoas, 12 mil pessoas, 15 mil pessoas, 20 mil pessoas. E aí Deus começa a soprar. E aí quando eu volto pro Brasil, eu fiz como você fez a tua tour. Eu só marquei a data e eu não marquei nem o local, porque eu não sabia quantas pessoas iam. Então eu peguei um dia aleatório e botei, sei lá, 29 de janeiro, Rio de Janeiro. Que janeiro combina. Dia 2 de fevereiro, São Paulo. Onde é que vai ser? Eu falei, em breve. Porque eu falei, se tiver 300 inscrições, eu pego. Se tiver 1.500... Agora, eu não esperava que a gente ia ter quase 30 mil pessoas no primeiro dia. Eu não imaginava que a gente ia ter 12 mil pessoas no Expo São Paulo. Eu não imaginava que a gente ia ter 2 sessões lotadas 5 horas antes do início do evento. Ia ter fila no Ulisses Guimarães. Eu não esperava que a gente... Mas uma coisa eu sei, que cara. Ano esse? Foi 2022. Quando eu volto pro Brasil. Certo. Mas uma coisa eu sei. Deus liberou uma palavra, que essa palavra liberou o meu destino. Então, Deus liberou palavras sobre você, Joel, que essas palavras são a chave pela qual você está onde está, opera como opera, e você flui como flui. Lembra que eu falei ainda há pouco? A gente não merecia estar onde está, Deus viu graça. Cara, eu acredito que em algum momento Deus chamou outros nomes, mas não tinha ninguém, meu irmão.